Cumprimento a todos, né? Com a paz do Senhor. A maioria das pessoas que me ouvem são cristãs e uma boa tarde, uma boa noite para você, né? Que ainda não se converteu ao Senhor Jesus, que ainda não é um cristão. Mas eu quero deixar aqui para nossa meditação algo da parte do Senhor. Quero compartilhar com os irmãos, né? Com todos. E para nossa meditação eu deixo aqui no livro de Daniel, no capítulo 2 e no versículo 22, vai dizer assim: Ele revela o profundo e o escondido, conhece o que está em trevas, e com ele mora a luz. Somente esse versículo, irmãs, para a base daquilo que eu quero compartilhar com vocês nesta tarde. Mas antes eu gostaria de dizer para vocês que nesses últimos tempos, né, em que nós estamos vivendo, é claro que nós devemos nos acautelar, que é o que está na Bíblia também, é um conselho bíblico da parte do Senhor, que Deus, naquela época, Jesus já orientava, né, os seus discípulos, aquelas pessoas, seguidores deles ali, o Senhor já orientava que eles acautelassem, tivessem cuidado, tivessem precaução, porque nos últimos tempos ia surgir sim falsos mestres, falsos doutores, falsos ensinadores, e que nós deveríamos tomar cuidado com essa situação. Mas meus ouvintes, vou dizer assim, né? O que eu quero compartilhar com vocês é duas situações que o Senhor, pela sua bondade, se apraz, né, muitas das vezes em nos revelar, como está escrito aqui no livro de Daniel, aquilo que está em oculto, aquilo que está escondido, que muitas das vezes Deus conta com a nossa vida, com a nossa pessoa, de estar muitas das vezes orientando, ou orando, até mesmo orando, né, diante daquela situação ali. E eu achei interessante porque existem situações que o Senhor nos permite falar, mas existem situações que o Senhor nos mostra, mas não permite que nós falamos, apenas oramos. E a primeira cena, o Senhor me mostrou uma determinada pessoa, aquilo ainda não estava assim na prática, mas estava no coração e nos pensamentos daquela pessoa, aquilo ali. E é algo que o Senhor não estava com certeza aprovando. Então o Senhor me mostrou aquela cena ali. E foi umas 3 vezes aquela mesma cena, em dias diferentes, é claro. E da última vez que o Senhor me mostrou aquela cena, Ele me disse assim: vigia em silêncio e em oração. E eu entendi que o Senhor, aquelas palavras ali que o Senhor estava falando comigo, significava que não era para mim contar o que Ele estava me mostrando, mas que era para mim ficar em vigilância, quer dizer, boca fechada, só orando, como eu estou de fato orando, né? Por essa situação que o Senhor me mostrou. E a segunda situação, meus irmãos, foi totalmente diferente. O Senhor me mostrou uma cena que também não era algo que, né, Deus estava provando de certo, era oculto também. E naquela cena ali, eu achei interessante que eu dizia assim, naquele momento ali que o Senhor estava me mostrando, eu dizia assim: Senhor, no pensamento, né? Vendo aquela cena e pensando comigo, será que é o Senhor que está me mostrando isso? E eu não vou falar nada, não. E naquele momento ali que eu disse aquelas palavras ali, pensando, vendo a cena e pensando comigo, eu ouvi a voz do Senhor falando. Na mesma da hora o Senhor falou comigo: fala, porque sou eu que estou te mostrando. E isso é um teste. E eu me despertei ali naquele momento e fiquei pensando: meu Deus, me ajuda. Porque eu vou ter que falar. Primeiro, porque o Senhor já me ordenou. E segundo, que é um teste.
E eu sempre tenho o costume de dizer para o Senhor assim, que eu amo muito o Senhor, eu amo o Espírito Santo, eu amo meu Pai, eu amo o Senhor Jesus. Então eu pensei, agora eu acho que Deus quer me testar para ver se meu amor é verdadeiro, né? Porque quando é coisa boa, a gente não teme em falar com ninguém, né? Sim, porque a gente sabe que a pessoa vai receber com alegria. Mas quando é uma repreensão, muitas das vezes o que acontece são situações totalmente opostas. Então a gente está sujeito ali a levar palavras desagradáveis, não é assim? E eu, assim, me propus em falar, né? E falei, vou falar e vou ficar de boca fechada. Aconteça o que acontecer, eu não vou reagir porque é um teste e eu tenho que ser aprovada, né? Nós temos que ser aprovados pelo Senhor. Um bom soldado do Senhor, ele tem que estar disposto a entrar na guerra para guerrear, não é assim? Então, meus irmãos, é isso, né? Que eu vim aqui hoje compartilhar com vocês. Que Deus, ele fala sim, ele revela sim, ele mostra sim. E, inclusive, nesse mesmo dia que o Senhor me mostrou essa cena, que ele disse que era para me falar, ele ainda falou outras palavras comigo que me edificou muito naquele momento ali. Porque às vezes a gente teme, não é assim, em falar certas coisas e ser mal visto, mal interpretado, julgado, né? E ali o Senhor falava comigo, eu tenho te mostrado muitas coisas, tenho te falado muitas coisas e tenho te ensinado. Então, assim, me deu, vou dizer assim, uma alavancada, assim, né? Na minha convicção daquilo que, eu vou dizer assim, daquela comunhão que eu tenho com o Senhor, particular, porque cada um de nós temos um particular com Deus, não é assim? A gente tem aquele momento ali que a gente está reunido com os irmãos em conjunto, em oração e louvor, em assuntos, né, espiritual, em conselho, na palavra, mas também a gente tem um momento da gente pessoal com Deus. Então eu assim me senti edificada ali. E eu vim aqui compartilhar com vocês que Deus fala, mas também nós temos que ter maturidade para pedir a Deus discernimento, orientação. E aquilo que nós não compreender, a gente pede a Deus para nos mostrar claramente, para que nós não venhamos acrescentar nada, nem diminuir nada, e nem, vou dizer assim, trocar o certo pelo errado. Porque existem falsos profetas, existem falsos doutores, falsos mestres, como a palavra mesmo orienta. Então, mas se nós andarmos na presença do Senhor com sinceridade, com certeza o Senhor ele vai nos orientar, ele vai nos direcionar, ele vai nos mostrar, né? E nós não vamos ser enganados e nem confundidos. Então eu deixo essa palavra e que o Senhor muito nos abençoe.